Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Norocast, podcast do Jornal Noroeste. O entrevistado de hoje é o reverendo Luciano Rocha Guimarães, que é um destacado líder religioso, escritor, educador brasileiro, conhecido por sua dedicação ao ministério pastoral. Sua produção literária e sua atuação como professor de teologia merece destaque e relevância no programa de hoje. Nascido há 60 anos, ele é casado com Maria Tereza e pai de uma filha, Alice, residindo atualmente no bairro Vila Operária, na Zona 3, em Maringá. Reverendo Luciano Rocha Guimarães iniciou sua carreira acadêmica como engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal de Viçosa entre 1982 e 1986. No entanto, sua vocação para o ministério pastoral levou a buscar a formação teológica. Graduou-se como bacharel em teologia pelo Seminário Teológico Presbiteriano Reverendo Denoel Nicodemo Zeller, em Belo Horizonte, Minas Gerais, entre 95 e 1998. Posteriormente, especializou-se em pregação bíblica expositiva no mesmo seminário, concluindo sua pós-graduação em 2001. Sua busca por conhecimento e aprimoramento ministerial o levou a alcançar o título de doutor em ministério pastoral pelo Reformed Theological Seminary, nos Estados Unidos, em parceria com a Universidade Mackenzie entre 2007 e 2009. Além disso, obteve o título de doutor em filosofia geral pela Pontifical University Catholic of America, também nos Estados Unidos, em 2010. O reverendo Luciano Rocha Guimarães dedicou 19 anos de seu ministério como pastor titular da Igreja Presbiteriana Betel, de 1999 a 2017. Atualmente é pastor efetivo da Igreja Presbiteriana da Vila Operária, em Maringá, cargo que exerce desde 2018. Além de seu trabalho pastoral, ele tem uma destacada atuação como educador. Foi professor do Centro de Treinamento Missionário Diante do Trono, lecionando homilética e teologia sistemática entre 2004 e 2008. Também foi professor convidado do Seminário Batista Mineiro, onde ensinou teologia sistemática e teologia pastoral de 2005 a 2007. No Instituto Nice, ministrou disciplinas como teologia sistemática, antropologia missionária, homilética e pregação e prática de pregação em 2015 e 2016. Sua expertise teológica e comunicativa o levou a participar do programa Teologia em Debate, da rede Super de televisão, como membro efetivo da mesa de debates entre 2004 e 2006. Reverendo Luciano é um autor prolífico com várias obras publicadas que abordam temas teológicos, pastorais e devocionais. Entre seus livros destacam O Deserto que Atravessei, de 1999, Um Céu Absolutamente Azul, 2001, O Bezerro de Ouro, 2004, O Resgate da Vida, 2008, Restaurando o Compromisso com Deus, 2009, Uma Noite Além da Fé, 2013, O Vaso de Barro, 2015, Jesus de Nazaré, 2021, Liderança Pastoral, Fundamentos e Desafios para o Líder do Século XXI, 2022. Sua filosofia ministerial é profundamente enraizada na Bíblia Sagrada, que ele considera a única regra de fé e prática para o ministério pastoral. Para o reverendo Luciano, o pastor deve ser um modelo de integridade e piedade, liderando como um servo à semelhança de Cristo. Ele acredita que a igreja local deve ser um relevante e transformador, atuando como um agente de mudança na sociedade e na cultura, sempre visando a glória de Deus. Sua visão de igreja inclui não apenas a pregação do evangelho, mas também a ação prática em favor dos necessitados. Ele defende que a igreja deve ser um farol de esperança, um espaço de acolhimento para todos, especialmente para os perdidos e desfavorecidos. Além de suas atividades pastorais, reverendo Luciano é hoje o destacado entrevistado aqui no podcast do Jornal Noroeste. Ele é colunista do Jornal Noroeste, onde assina a coluna Nos Passos do Pastor. Nesse espaço, ele aborda temas relacionados à fé, espiritualidade, contemporaneidade, conectando os princípios bíblicos ao desafio do mundo moderno. Ao longo de sua trajetória, Reverendo Luciano Rocha Guimarães tem se destacado como um líder comprometido com a palavra de Deus, um educador dedicado e um escritor inspirador. Sua vida e obra refletem um profundo amor por Cristo e um incansável compromisso com o pastoreio, a educação teológica e a transformação da sociedade por meio do Evangelho. Ele
é hoje o entrevistado do Norocast, o podcast do Jornal Noroeste. Reverendo Luciano Rocha, meu amigo, uma honra para nós aqui do Jornal do Oeste, do nosso podcast, recebê-lo aqui, para falar de um tema tão importante para a cristandade que é a Páscoa. Começando já esse bate-papo entre amigos, a Páscoa já se aproxima, e a gente gostaria da sua visão, da visão da fé reformada, as principais diferenciações entre a Páscoa judaica e a Páscoa cristã. O senhor falasse um pouquinho a respeito. Ok. Bom, primeiramente quero agradecer, né, o convite do Alex. O Alex é um amigo querido que eu tenho, assim, muita estima, né? Estou conhecendo aqui agora o Zé Antônio, que bênção. E a você que nos ouve também é uma grande alegria a gente poder compartilhar com vocês, principalmente esse tema, né, tão precioso, que é a Páscoa, que representa para nós cristãos aquilo que é diferenciado da Páscoa judaica. A Páscoa judaica é uma Páscoa que simboliza a libertação de um povo, né? Mas a Páscoa cristã, ela simboliza a ressurreição de Cristo. Então, essa é a diferença básica, basilar, crucial. A Páscoa judaica, você conhece, você já ouviu falar, ela tem todo aquele repertório, não é, daquela festa onde o sangue, né, do cordeiro foi passado na verga das portas dos hebreus no Egito, a fim de que o anjo da morte não penetrasse nos lares e matasse o seu primogênito. Então você pode ver que aí essa palavra Páscoa vem de uma palavra hebraica, paresev, que significa passar por cima. Então, a palavra Páscoa, ela tem essa ideia de passar por cima. O anjo passou por cima e não ceifou a vida dos primogênitos dos israelitas, ao contrário dos primogênitos dos egípcios. E os hebreus, os judeus até hoje, né, eles celebram a Páscoa. A Páscoa é um marco que alude à libertação do povo da escravidão do Egito durante seus longos anos de escravidão, né? E o interessante é que no Novo Testamento, né, essa Páscoa teve uma ressignificação. A Páscoa para nós cristãos, ela não tem nada a ver com libertação de um povo, com o sangue na verga. Claro que aquilo ali era uma tipologia, é um tipo da obra de Cristo. Mas na realidade, a Páscoa para nós cristãos, viu, Alex, e você que nos ouve, se você me perguntasse assim, pastor, qual que é uma palavra que conota, né, a Páscoa hoje para nós cristãos, eu diria que a palavra é ressurreição. Muito bem. Tem uma obra, até está na minha lista para ler, do John Owen, que é um famoso teólogo Puritano puritano do século XVII, que ele diz a morte da morte na morte de de Cristo. Cristo, né? E ele Aham. fala ali dessa ideia justamente da expiação, né, eficaz, né? Essa ideia que a morte de Cristo Sim. ela tem essa conotação. E nesse momento da Páscoa, onde a morte de Cristo é o tema central, mas a sua ressurreição já transfere, com certeza, é essa ideia de que a morte de Cristo ela foi eficaz, comparativamente também o que aconteceu com o sangue na verga da Sim. porta dos egípcios, né, reverendo? É o tipo, né? É o tipo, É o tipo, aponta. aponta, porque o tipo é um conceito que não é a natureza da coisa, mas aponta para algo futuro, superior e eterno. Então, o sangue na porta dos egípcios, né, lá dos hebreus que ficavam no Egito, impedindo que o anjo matasse o primogênito, é um tipo do sangue de Cristo. Por quê? Porque aquele sangue foi pontual, foi histórico, foi no momento e aquilo não se repete.
Só que o sangue de Cristo, tá vendo? O tipo aponta para algo que é permanente, algo que é eterno e algo que é espiritual. O sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado, nos livra da morte e nos dá a vida. Esse é o tipo do sangue da verga da porta, apontando para Cristo. E aí tem uma grande verdade que algumas linhas teológicas se esquecem. Quando o tipo aponta para algo que foi concluído na pessoa de Cristo, esse tipo já não existe mais. Porque o tipo existe enquanto o antitipo, na teologia a gente chama de antitipo, é a conclusão do tipo, aconteceu. Pastor, explica isso aí mais ou menos. Hoje você não precisa mais pegar um sangue e passar na verga da sua porta. Hoje você não precisa mais celebrar essa Páscoa antiga, como o judeu celebra, porque Cristo é a nossa Páscoa. Paulo fala isso aos Coríntios. Cristo é aquele que morreu, verteu seu sangue, mas acima de tudo ressuscitou, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. E essa era a pergunta que eu quero fazer ao reverendo. Como a morte e ressurreição de Cristo cumprem o simbolismo aí do Cordeiro Pascal na Páscoa judaica? Isso é uma pergunta boa, porque o sangue, viu, José, lá na porta, né, dos hebreus, é um tipo. O cordeiro é outro tipo, tá vendo? Então, vários tipos no Velho Testamento que apontam para Cristo. Para você ver que Cristo é a consumação de todo o plano redentor de Deus. Outro tipo é o cordeiro. Por quê? Porque na festa se matava um cordeiro, isso está lá em Êxodo, né? Toda a descrição de como é que se fazia para sacrificar o cordeiro à época da Páscoa. O cordeiro tinha que ser sem defeito, o cordeiro tinha que ser sacrificado, toda a família tinha que participar. Se houvesse estrangeiros, ele poderia participar. Tudo são tipos, né? E o cordeiro não poderia ter nenhum tipo de defeito, o sangue dele deveria ser derramado, ser aspergido, enfim. Existe todo um sistema sacrificial de figuras que apontam para o antitipo que se conclui em Cristo. E aí, quando o Cordeiro de Deus, né, que foi indicado primeiramente por João Batista, não sei se vocês já pensaram nisso, mas João Batista foi o primeiro profeta do Velho Testamento, viu? Porque João Batista era um profeta dos moldes do Velho Testamento, ele era o último da Antiga Aliança, ele foi o único profeta, né, que não apenas profetizou a respeito de Cristo, mas viu o Cristo. É por isso que Jesus diz que dentre os nascidos de mulher não tem ninguém maior do que João. Não que João fosse alguém qualificado, melhor do que todos. Ele é maior porque aprove a Deus colocar diante dele todos os tipos do Velho Testamento com a pessoa que seria agora encarnada nesse tipo. Então, João Batista, quando vê Jesus, ele tem de Deus a revelação. E foi ele o primeiro a dizer: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E o interessante é que Jesus é o Cordeiro. Você olha para Jesus no Apocalipse é essa figura belíssima, né? Ele é o Cordeiro, mas ele é o leão. Apocalipse 4, por exemplo, a Bíblia diz que João olhava para o livro e não tinha ninguém para abrir o livro, digno de abrir o livro. E ele chorava muito, o texto é bonito. E a Bíblia diz que ele chorava porque quem vai abrir o livro e desatar os selos, né? Podemos até fazer um programa depois sobre o Apocalipse, né? O livro é a história, é o plano de Deus na história. Os selos é tudo aquilo que Deus, na sua infinita soberania, vai desenvolvendo ao longo da história. Quem é digno de abrir o livro? Quem é digno de quebrar os selos? Quem é o Senhor da história? Não é? E aí, de repente, João olha e vê ao lado do trono o cordeiro como tinha sido morto. É muito lindo, não é? É muito lindo. E, reverendo, de que forma talvez as igrejas possam ensinar para os seus membros, para a comunidade da fé, um pouco mais com profundidade a respeito desse sacrifício de Cristo, da morte de Cristo, da verdadeira Páscoa? A gente percebe que existem algumas denominações que ainda trazem elementos judaizantes, por exemplo, a Arca da Aliança para os seus cultos, a bandeira de Israel, a menorá, o candelabro. Sim.
E nessa, remetendo ainda, talvez até alguns elementos da Páscoa antiga, né? Sim. Mas como que a igreja pode cumprir eficazmente essa mensagem atual da morte de Cristo? Até mesmo o pastor escreve muito sobre a fé e a contemporaneidade. Aí, de que forma que a igreja pode trabalhar isso de forma até mesmo acessível para os gentios, né? Para Sim. aqueles que estão tendo o primeiro contato, talvez, com a Páscoa cristã. Uhum. Bom, Alex, isso é uma pergunta assim, não é fácil de responder. Por quê? Porque a nossa linha, a linha da Igreja Presbiteriana, da qual eu sou pastor, a nossa linha é uma linha, assim, a base da Igreja Presbiteriana é o ensino. Todos sabem disso. A Igreja Presbiteriana é uma igreja cuja teologia é teologia reformada. Então nós temos assim o ensino como nosso fundamento e o ensino extraído da Bíblia, extraído de uma exegese histórico, gramatical e literária da Bíblia. Ou seja, você extrai da Bíblia a mensagem que você vai pregar e constrói teologicamente com tudo isso uma teologia. E essa teologia é ensinada para os membros da igreja e para todos aqueles que têm contato com a igreja presbiteriana. Pois bem, o que talvez, viu, Alex, e você que nos ouve, na minha humilde opinião, falta nessas igrejas é o conhecimento teológico, né? Existem muitos líderes hoje que acham que o conhecimento teológico ofusca a espiritualidade, né? Eu já ouvi muita gente dizer que não pode estudar a Bíblia demais, não, porque você fica muito racional e perde aí essa espiritualidade, as coisas espirituais do Espírito Santo, né? Eu penso exatamente o contrário. Eu penso que o mesmo Espírito que inspirou os escritores da Bíblia é o Espírito que ilumina a própria Bíblia para ela, então, a gente se apropriar das verdades da Bíblia. Então, é exatamente o contrário. Quanto mais você estuda as Escrituras, quanto mais você se debate numa boa teologia, mais você vai alimentando a sua espiritualidade. É o contrário. Espiritualidade divorciada da Bíblia é misticismo. E eu creio que algumas dessas igrejas pecam querendo reeditar algo que era tipo. Tipo, é a mesma coisa que você querer reeditar alguma coisa que já morreu. Porque aquilo em Cristo já não, para nós não existe mais. Então, quando. Esse é o perigo, viu, Alex, que eu vejo. Quando alguns líderes começam a tocar chofar, começam a cantar canções hebraicas no culto, deixa eu ver bem, no culto, começam a colocar candelabro e começa a colocar a Arca da Aliança, começa a se vestir, né? E a gente chega a ver por aí, igual os sacerdotes lá do Velho Testamento, e colocar todo aquele aparato. Eles acham que com isso estão cultivando uma boa espiritualidade. Na minha opinião, é exatamente o contrário. Eles estão cultivando um misticismo espúrio, que era no Velho Testamento um tipo que se cumpriu em Cristo e que é pior, viu, Alex? Aí vem o pior. Quando você medita que já passou, é porque você não valoriza aquilo que aconteceu para tudo aquilo simbolizar. Então, quando essas pessoas reeditam esse tipo de prática e esse tipo de elementos no culto, eles estão dizendo que o sacrifício de Cristo não foi perfeito. Eles estão dizendo que Cristo não é o bastante. Eles estão dizendo que falta alguma coisa ainda para que o culto seja aceitável a Deus. E aí, meu querido, quando o sacrifício de Cristo não é perfeito, é uma porta de entrada para seitas e para heresias perniciosas dentro da igreja. E, reverendo, como a ressurreição de Cristo ela impacta na vida prática dos cristãos hoje? A grande notícia da Páscoa, né, Zé, que eu já disse, é Cristo ressuscitou. A Páscoa é Cristo ressuscitou, embora algumas tradições cristãs enfatizem muito o sofrimento e a paixão na Páscoa, né? Parece que a tônica ficou no sofrimento, na paixão, e pessoas às vezes se martirizam. Bom, isso é uma outra história. Mas na realidade a Páscoa, ela é a ressurreição.
A Páscoa é alegria. A Páscoa significa que nós herdamos o maior dom que a cruz de Cristo pode nos oferecer, né? Paulo fala sobre isso. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Então, na realidade, o centro da nossa fé não é a cruz. A cruz é um elemento que levou a um fim, mas ele ficou como símbolo da nossa fé. Eu sempre gosto de dizer isso. A nossa fé tem um símbolo. Qual é o símbolo? A cruz. Mas a cruz não é o fim, né? Jesus não está morto. O fim e o fundamento da nossa fé é a ressurreição. Paulo, se Cristo não ressuscitou, nós ainda estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então, a ressurreição de Cristo é o fundamento, é o ápice, é o plano de Deus para mim e para você. Veja bem, que deposita a sua fé e a sua esperança em Cristo, que crê nele como seu suficiente Senhor e Salvador da sua vida. E aí a Bíblia diz que nele nós temos vida, e vida em abundância. Isso significa que quando o Espírito Santo converte o coração do incrédulo, quando ele abre os nossos olhos para a verdade de Cristo, o termo bíblico é nós nascemos de novo. É a regeneração. A regeneração é quando o homem pecador, alheio a Deus, inimigo de Deus, fugitivo de Deus, é encontrado pelo Espírito Santo, mediante a palavra de Deus e a pregação. Os seus olhos são abertos, o seu coração é transformado e ele reconhece em arrependimento e fé o senhorio de Cristo na sua vida. Isso é a regeneração que João chama de novo nascimento. Então nós nascemos de novo. Agora, respondendo a sua pergunta, Zé, nós nascemos de novo com uma nova vida. Uma vida agora de amizade com Deus. Uma vida agora como filhos de Deus. Uma vida agora como servos de Cristo. Uma vida agora como pessoas conectadas na palavra de Deus e que obedecem, como diz John Piper, favoravelmente, prazerosamente a Deus e não com uma imposição legalista de algumas igrejas que impõem um jugo sobre o cristão. Não, nós somos livres agora para adorar a Deus e até para obedecer os seus mandamentos. Nós nascemos de novo. Só que a obra de Cristo transcende isso aí. Por quê? Porque essa ressurreição não acontece apenas nessa vida, figuradamente no novo nascimento. Essa ressurreição vai acontecer quando Cristo voltar. Por quê? Porque ele mesmo disse, ele é a primícia, ele é o primeiro de muitos outros. E assim como Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos com ele. Então nós temos uma promessa, viu, Zé? Essa vida da ressurreição que nós temos, ela começa aqui. Por que começa aqui? Porque a vida que Cristo nos dá mediante o seu Espírito Santo, ela começa aqui, mas ela não termina aqui. Ela deságua para a eternidade. É por isso que nós cristãos, nós não devemos temer a morte. Por quê? Porque a morte para nós é a concretização do plano eterno de Deus para nos dar a vida eterna e a ressurreição com Jesus. É claro que ressurreição do corpo, viu, Alex, é outra coisa. É quando Cristo voltar. Haverá ressurreição do corpo. Mas para você ver como essa ressurreição tem dimensões variadas, ela afeta o aqui e agora, mas ela afeta também o porvir. E é por isso que o cristão tem uma coisa maravilhosa que se chama esperança. Sim. E qual a importância, na sua visão, na visão até mesmo da própria igreja, de celebrar a Páscoa muito além de algo histórico, mas de uma experiência pessoal, algo que seja vivo, tangível até na experiência da membresia? Porque às vezes as pessoas têm a ideia da Páscoa de algo distante que aconteceu lá, primeiramente no contexto do povo hebreu, depois já no Novo Testamento, já no período de Cristo, e hoje celebram a Páscoa de forma até sincrética, né? Porque o que a gente vê é o sincretismo acontecendo na celebração da Páscoa com elementos que nem fazem parte da tradição, nem da tradição judaica, nem da tradição cristã, como próprios ovos de Páscoa. As pessoas acabam remetendo a essa ideia do coelhinho. E qual a importância da celebração da Páscoa com o seu significado real? Isso é importante. Porque, na realidade, assim, isso na minha opinião, viu, Alex? Você me perdoe. E você, meu querido ouvinte, né? Mas, na minha opinião,
Eu acho que a data mais importante do cristianismo é a Páscoa. É a Páscoa, sem sombra de dúvida. O Natal é muito importante, né? O Natal é importante porque nasceu o nosso Redentor. E a gente que é membro de igrejas protestantes, evangélicas, a gente enfatiza isso, né? Nos cultos, nas celebrações, tanto no Natal quanto na Páscoa. Por exemplo, na minha igreja, da qual eu sou pastor, nós temos cultos especiais, inclusive com musicais e às vezes até um teatro, para teatralizar. Assim foi no Natal e assim também o é agora na Páscoa. Então, a gente que vem de uma tradição mais bíblica, a gente se fia e a gente remete ao que está na palavra de Deus. A Páscoa para nós é a ressurreição de Cristo. Então a gente fala, prega, teatraliza, canta. Inclusive tem um coral maravilhoso, agora na IPVO, né, dia 13, que vai falar sobre o musical de Páscoa. E aí a gente enfatiza essa Páscoa. Na nossa escola dominical, que eu acho importante na igreja, a gente ensina as crianças, né, que Páscoa não é ovo de Páscoa, embora exista a tradição. Páscoa não é coelhinho, Páscoa não é, né, sei lá, comilança. Faz parte dessa modernidade, né, Alex? Que a gente está inserido nela. Mas a gente precisa, né, preservar as tradições. Quando Jesus partiu desse mundo, ele deixou para os seus discípulos uma ordem de evangelização que muita gente usa em congresso de missões, né? Ide por todo o mundo, fazer discípulos de todas as nações. Só que tem uma palavrinha ali que o povo às vezes esquece. Ele diz assim, ensinando-os a guardar. E a palavra guardar ali tem ideia de preservar, viu, Zé? As verdades que eu vos tenho dito. Então é dever, viu, Alex, da igreja, dos líderes, religiosos, nas diversas nuances cristãs, é dever dos líderes preservar a palavra de Deus, a tradição da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não tem nada de ovo, não tem nada de Páscoa, de coelhinho, dessas coisas todas. Pastor, eu posso comprar um ovo e dar de presente para o meu filho? O senhor fica à vontade. Fica à vontade. Nós não estamos aqui para proibir ninguém de fazer nada. Nós estamos aqui para ensinar o que é a Páscoa. E a Páscoa é Cristo, é a ressurreição de Cristo, é a obra de Cristo na cruz que ao terceiro dia ressuscitou dos mortos e o túmulo está vazio. E Ele é o nosso Deus ressurreto. Essa é a Páscoa do cristão. A gente ensina isso para os nossos filhos, ensina isso para a nossa igreja, ensina isso no podcast que você está assistindo hoje com a gente, né? É isso aí. Emendando todo esse conhecimento que o senhor está nos passando aí, como essa Páscoa judaica, especialmente a primeira celebração no Egito, ela aponta, é isso que o senhor está dizendo, para Cristo como Cordeiro de Deus. Porque parece que as pessoas têm essa dificuldade de fazer essa conexão, então, mas ela aponta para o Sem Cordeiro. dúvida. Eu já disse, né? O cordeiro no Velho Testamento é um tipo de Cristo. Inclusive o sacrifício de Abraão, não sei se você lembra do texto em Gênesis, né? O sacrifício de Abraão, quando Isaac coloca a lenha nos ombros e sobe para ser sacrificado no Monte Moriá, até ele subir com a lenha nos ombros, é um tipo de Cristo. Só para responder perguntas, ele é um tipo de Cristo, porque ele está levando, né, o madeiro, a lenha. Só que quando ele chega lá, né, ele deita o seu filho, é um tipo de Cristo, tá vendo? Ele veio oferecer o filho. Um tipo do pai oferecendo a Cristo. Mas quando ele vai oferecer a Cristo, o Isaac, o texto é lindo, né? O anjo fala, não mate, não imole o seu filho, que agora eu já sei que você obedece até as últimas consequências. E aí ele viu o quê? Ele viu um cordeiro preso. E aí o anjo disse, olha, mate o cordeiro no lugar do seu filho. E ali o tipo passou de Isaac para o cordeiro. Quem é o tipo de Cristo agora? É o cordeiro, porque ele foi morto no lugar de Isaac. Assim como Cristo, tá vendo o tipo? Assim como Cristo foi morto no nosso lugar. Substituto. Ele substituiu. A palavra expiatória, propiciatória, tem a ver com isso. Ele substitui e ele cobre aquilo que era inerente a acontecer comigo, com você e com todos os homens. Ele levou sobre si.
Então ele é o sacrifício perfeito. Por isso que o cordeiro tinha que ser perfeito. Por que que Cristo é o sacrifício perfeito? Porque ele era um homem bonito, ele era um homem saradão, né? Não, ele é o sacrifício perfeito porque ele não tinha pecado. Cristo não tinha natureza pecaminosa. Veja que a concretização do tipo para o antitipo, que é Cristo, Cristo é muito superior. É só você ler em Hebreus que você vai ver. Hebreus é o livro da superioridade de Cristo sobre todos os sacrifícios e rituais do Velho Testamento. Aliás, viu, Zé, só para concluir essa resposta, você que gosta muito de práticas judaicas, gosta de introduzir coisas judaicas no seu culto, eu te dou uma dica: leia Hebreus, leia a carta aos Hebreus, e você vai ver como o escritor já do primeiro século compreendeu que o ritualismo, o cerimonialismo, as práticas do velho se cumpriram em Cristo e Cristo é superior a todas elas. Ótimo, muito bem. Que bate-papo gostoso, hein? Muito bom. Reverendo, de que forma, né, a celebração antiga dos hebreus, né, com as ervas amargas, até a Páscoa judaica, aquele simbolismo do sangue na verga do madeiro, né, na verga da porta, e depois também os pães ázimos, né, os pães sem fermentos, de que forma esses elementos eles estão, de certa forma, conectados com a Páscoa cristã? Isso, é bonito também, né? Embora nós não tenhamos nenhum desses elementos na nossa Páscoa, né? Como eu disse, todos eles apontam para Cristo. E em Cristo a gente não precisa reeditar o velho. Mas ali tem um simbolismo bonito também. Por exemplo, eles tinham que comer a Páscoa, Alex, de prontidão, né? Ele diz lá, sandália nos pés, lombos cingidos. O que é lombo cingido? É porque naquele tempo eles usavam vestes. Cingir os lombos significa levantar a veste e prender no cinto, para que ele pudesse caminhar com mais desenvoltura. Por quê? Porque eles saíram rápido da terra do Egito, né? Deus mandou eles saírem correndo depressa. Então, para prefigurar e relembrar dessa saída rápida, eles tinham que comer a Páscoa preparados, a sandália, o lombo cingido, e isso também remete para nós, né? Nessa nossa vida cristã, a gente não pode de forma nenhuma levar uma vida cristã leviana, levar uma vida cristã de qualquer jeito. A gente tem que estar sempre preparado. Para quê? Para a volta de Cristo. Isso é muito lindo. A gente não pode levar uma vida desleixada, uma vida desmazelada. Nós temos que estar preparado. É como se Cristo voltasse daqui a um minuto. Mas se ele voltar, eu estou preparado. Então veja que tem esse elemento bonito agora para a vida cristã. As ervas amargas é porque o povo amargou longos anos, né, de escravidão no Egito, e eles então relembravam aquele tempo, né, das ervas amargas que eles viveram, e os pães sem fermento, principalmente os pães sem fermento, encontram muita conexão com o Novo Testamento, porque Paulo fala, né, lançai fora o velho fermento, porque vós sois nova massa. Interessante isso. O pão com fermento, sem fermento, não aponta de certa forma para Cristo, né? Mas o pão sem fermento aponta muito também para nós. Fruto dessa obra de Cristo que nos perdoou os pecados, nos santificou. Porque Paulo diz: vós sois nova massa, sem fermento. Ó, o que significa o fermento lá? Pecado. Então, de certa forma, aponta para Cristo, porque Cristo é isento de pecado, mas aponta para nós com a obra de Cristo em nós, porque ele nos perdoa, ele nos livra da maldição, da ira e de toda a condenação do pecado. Então, nós somos hoje, viu, Alex, um pão sem fermento. Mas isso não significa que eu não peque. Isso não significa que eu sou como Cristo. Mas significa que hoje o pecado para o cristão é um acidente. Ele peca, mas ele se arrepende. Por quê? Porque a sua natureza foi transformada pela obra do Espírito Santo. Então, os elementos veem que cada um tem o seu significado mais forte no novo e outros até, às vezes, Alex, se desvaneceram como as ervas amargas, né? Se desvaneceram um pouco. E alguns são muito utilizados no Novo Testamento como o fermento. E como o reverendo muito bem colocou, o próprio Egito é um tipo, né? O Egito é um tipo.
no mundo. Faraó, tipo de Satanás. E certa vez eu li um livro, até com relação ao fermento, porque o fermento ele é inventado no Egito, ele é uma invenção egípcia, não esse fermento biológico que foi inventado acho que por Alexander Fleming, né, meu xará, mas o fermento natural, ele foi uma invenção egípcia. E Deus ali, naquele ato, também está preparando um povo sem qualquer influência do Egito, que é o mundo, trazendo para o nosso contexto cristão. O fermento é o pecado. O pão sem fermento é sem a influência do mundo. E o que acontece nesse contexto? Ensinando que qualquer interferência externa do mundo, do Egito, da velha vida, vai levedar a massa e vai ser problemática. É isso aí, boa colocação. É exatamente isso. Eu não lembro o autor, mas eu achei fantástico também além de tudo, obviamente, que o reverendo muito bem colocou. Não, exatamente isso. Paulo usa, inclusive, essa expressão, né? Um pouco de fermento leveda toda a massa. E o fermento, sem sombra de dúvida, lá é o fermento do pecado. Agora, bem colocado, Alex. O Egito é um tipo do mundo, né? Que escraviza, que vai contra, que impede o crescimento, ó. Faraó. Enfim, são tipos, né? É muito bom. Reverendo, às vezes percebe-se que as pessoas estudam a Bíblia, a palavra de Deus, mas de certa forma até desconectada da realidade, né? Da impressão que as pessoas leem, mas parece que era para aquele povo naquela época. E eu costumo observar assim, a palavra de Deus como algo que eu preciso viver, eu preciso entender. Pensar que a história do mundo parece que é uma sucessão aí de personagens. Hoje nós estamos inseridos aqui, e quando diz de Paulo ali, ele fala, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E aí nós estamos falando aqui da libertação lá dos hebreus no Egito, como que isso prefigura a libertação que Cristo oferece aos cristãos, para que não tenha esse fardo, esse peso. O senhor falou rapidamente há minutos atrás, mas o que o senhor poderia nos dizer sobre isso? Então vamos voltar um pouco, né? Quando o povo de Deus foi liberto, o povo de Deus foi liberto da tirania, foi liberto da escravidão do Egito, né? Então eles retornaram para sua terra, a terra que Deus prometeu a Abraão, e que eles ficaram escravos por 400 anos. O povo retornou. Então a Páscoa, ela significa essa libertação hebraica, Páscoa judaica, ela significa a libertação do povo da escravidão do Egito. Basicamente é isso. Davi cantou isso em Salmos, né? Aliás, esse foi o fato, viu, Zé? Mais falado e mais cantado na Bíblia no Velho Testamento. A libertação do povo com mão poderosa. A gente não pode se esquecer das pragas, né? Do poder de Deus manifesto para libertar o povo. Então, basicamente, a Páscoa judaica é a libertação de um povo da escravidão temporal. Temporal de Faraó. Só que a Páscoa do Novo também é a libertação de um povo. Mas de quê? Do pecado. Por quem? Por Jesus Cristo, né? Assim como o povo hebreu foi libertado da escravidão de Faraó e do Egito, aquele que tem a Cristo como centro, Senhor e Salvador da sua vida é liberto do poder, da condenação e da ira de Deus advinda do pecado. Veja que agora não é mais um fato histórico num povo específico, mas uma obra agora universal e espiritual. Então Cristo é o nosso libertador. Moisés é um tipo de Cristo, sabia? Por quê? Porque assim como Moisés libertou o povo de Israel da escravidão do Egito, Jesus nos libertou, como diz Paulo aos Colossenses, do império das trevas e nos trouxe para o reino do teu Filho em amor. Então, nós não somos libertos assim, da tirania de um governo, né? Nós não somos libertos de uma situação assim conflituosa na nossa família.
Não que Cristo não possa fazer isso, mas basicamente a mensagem é que nós somos libertos do poder, da ira de Deus advinda do pecado e de tudo aquilo que o pecado causa de separação do homem para com Deus. Por isso é que Cristo é o anjo da aliança, porque ele nos uniu de novo ao nosso Deus e ao nosso Pai, perdoando os nossos pecados, cancelando a nossa escrita de dívida, e agora nós temos comunhão com o Pai e comunhão uns com os outros. Essa é a obra que Cristo realizou de libertação. Claro, o Senhor Jesus expulsou demônios? Sim. O Senhor Jesus curou enfermos? Sim. Mas veja que todo milagre na Bíblia, estaria um outro programa, todo milagre na Bíblia aponta para uma obra superior, espiritual e muito mais ampla do que algo pontual. E é isso que a gente não pode esquecer. Cristo não te liberta para você comprar carro novo todo ano. Cristo não te liberta para você viver contente, assim, sorrindo o tempo todo. Não. Cristo te liberta do maior inimigo que nós temos, que é o pecado que habita em nós. E esse triunfalismo aí é que vem fazendo com que, principalmente no meio neopentecostal, haja um crescimento exacerbado, porque as pessoas querem apenas a satisfação das suas benesses momentâneas, sem esquecer ou sem saber que a obra de Cristo ela é macro. O ano passado eu estive lá na IPVO e eu não vou lembrar o pregador que vocês trouxeram, e ele falando da história de Davi e Golias. E ele, porque assim, o que se ouve é: você é um tipo de Davi, você está com as 3 pedrinhas na mão, a pedrinha da fé, E alegoriza alegoriza a coisa. E quando ele trouxe aquela visão do que realmente significa, aí eu falei: poxa vida, é isso. Sabe, que eureka, achei, é isso. Ele disse assim, que nós não somos o Davi lutando contra o gigante. Nós somos a multidão amedrontada. E Jesus Jesus é Davi é o tipo de Davi. Até porque é o tipo de filho Cristo. de Davi, é o tipo de Cristo, né? Davi é o tipo de Cristo. E o gigante é algo muito mais, algo macro, o próprio Satanás. Isso. Então, assim, quando a gente tem essa visão, a gente vê que a obra de Cristo, ela realmente foi grandiosa. É isso aí, bonito, Alex. Que tem se vendido também muito essa questão da bênção, né? Mas às vezes conhecer o abençoador é difícil. E essa questão do triunfalismo, viu, gente, é um negócio muito perigoso. E eu, assim, eu me atenho à Bíblia. E eu, assim, à medida que eu posso, eu escrevo, eu prego sobre isso, né? Nas minhas redes sociais eu já escrevi muito sobre isso. Uma das coisas perigosas desse triunfalismo, que o crente acha que ele está revestido de um poder assim né, que ele pode tudo, alcança tudo, chega aonde que ele quer, e misturado com uma teologia coach hoje que mesclou mais um elemento aí a essa pregação. Eu acho que todo aquele que, sei lá, bebe e sorve dessas águas triunfalistas de conquista, de você é o cara, de você pode, você vai conquistar, eu acho que a gente tem que sempre se lembrar daquele texto de Jesus no deserto, Mateus 4. Quando Satanás o leva no alto monte, diz o seguinte: olha, tá vendo isso tudo aí? Tá vendo a riqueza, a glória e o poder das coisas desse mundo? Pois é, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Eu acho que todos aqueles que estão imbuídos nessa teologia tão antropocêntrica, né, centrada no homem, do triunfalismo, da conquista, do poder, de você querer, né, ser um cara bem-sucedido, tem que voltar os olhos para esse texto, porque quem oferece isso é o diabo. Muito bem. Com relação à celebração da ceia do Senhor, né? A gente já está na iminência aí da Páscoa, né? Daqui a alguns dias. A gente sabe que tem algumas visões quanto à celebração da ceia. Uma delas é a transubstanciação, onde os elementos, né, se transformariam no corpo, e o pão se transformando no próprio corpo, e o suco de uva e o vinho no sangue. Existe a questão de algumas igrejas também celebram na questão que seria apenas um memorial,
Me parece que na visão reformada é a doutrina da consubstanciação. Eu queria que o Vamos reverendo falasse, ou não é bem Tá isso. bom. Ok. Bom, a questão do pão, né? Do pão e dos elementos da ceia. São chamados assim na teologia, os elementos da ceia. Então, em primeiro lugar, a ceia é um sacramento para nós protestantes. O que é um sacramento? Bem simples. Sacramento é algo que foi ordenado por Cristo para ser repetido, que simboliza algo que alude à obra salvífica de Jesus. Isso é um sacramento. Nós temos hoje na igreja protestante dois sacramentos: a ceia e o batismo. Porque é uma ordenança de Cristo, veja bem, que tem esses elementos que prefiguram algo muito maior. Então isso se tornou um sacramento. Pois bem, o sacramento da ceia, viu, Alex? Desde o início, ele era um sacramento tomado assim, muito ao pé da letra, naquilo que Jesus disse na instituição da ceia. E ali é o cerne de toda a confusão. Quando Jesus, então, reúne com seus discípulos, e ele, então, principalmente em Marcos, né, que é o texto, a gente crê que é o primaz, né, o primeiro, Jesus, então, parte o pão e diz assim: isto é o meu corpo. Ó, aí ele pega o suco e tal, põe lá o vinho e diz assim: isto é o meu sangue. Sentido literal. Isto é o meu sangue. Embora Lucas tenha mudado um pouco o negócio do sangue, do cálice. Este cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue. Ó, Lucas mudou um pouco a questão. Mas em Marcos, ele fala taxativo: isto é o meu corpo. Isto é o meu sangue. Pois bem, logicamente, no início, né, da igreja, eles começaram a se debater se isso aí seria alguma coisa literal. E aí a transubstanciação ganhou muito terreno, né, no início da igreja cristã. Transubstanciação. O que é a transubstanciação? É fácil de você ver. Trans vem de transformar. Eles criam que quando Jesus disse aquilo, é para ser interpretado de forma literal. Isto é meu corpo. Isto é o meu sangue. Então, de uma forma, sei lá, misteriosa, né, que a gente não explica, na hora e com as palavras do sacerdote, aquilo se tornava em corpo e sangue de Cristo. É a transubstanciação. Hoje nós temos uma grande denominação cristã no Brasil que é adepta dessa teologia. Pois bem, isso aí, por incrível que pareça, viu, Lex, veio quase todo o período antes da Reforma. Sabia disso? A partir do século IV ali até a Isso. Reforma. Quando eles começaram a estudar sobre isso, as grandes doutrinas bíblicas foram no Concílio de Nicéia, Calcedônia, a pessoa de Cristo, a Trindade, a ceia. Mas até a Reforma, a transubstanciação era o dominante. Mas com a Reforma protestante, veio um estudo mais acurado da Bíblia, uma hermenêutica mais apropriada, né? Uma interpretação mais apropriada da Bíblia, e aí eles começaram a dizer: não, isso aqui não é, isso é um meu corpo. E muitas vezes, por causa também, Alex, do racionalismo, né? Erasmo de Roterdã foi um racionalista, mas foi um homem das letras, um humanista. Então, tudo isso aí favoreceu uma interpretação melhor das Escrituras. E eles chegaram à conclusão que existia uma outra forma, a consubstanciação. Aquilo não se tornava, mas era com. Né? O corpo e o sangue de Cristo estavam com os elementos. Não se transformava, mas estavam com. Então, teve a ideia da consubstanciação. Pois bem, muitos protestantes abraçaram essa ideia da consubstanciação. Até que veio um homem, que inclusive eu estudei sobre ele alguns dias atrás, porque nós vamos fazer uma caravana da Reforma Protestante em outubro, né? E eu vou ter o prazer de ser o líder da caravana. Mas quem deu à luz, assim, na opinião nossa da teologia reformada, que nós somos herdeiros dele, foi Zwinglio. Foi Eurico Zwinglio, na Suíça. Em Zurique. Zwinglio, ele estudando, né, foi um exímio escritor, foi o grande reformador da Suíça, inclusive antes de Calvino, porque Calvino foi um pouco depois. Zwinglio se debatendo nos textos e vendo e tal, falando: não, aqui não é nem transubstanciação, nem consubstanciação. Aqui é somente uma presença espiritual, um simbolismo utilizado. Não significa que no pão está o corpo de Cristo e não significa que no pão se transforma no corpo de Cristo. Eu não sei se vocês sabem, mas naquele tempo teve um debate acaloradíssimo entre ele e Lutero.
Porque Lutero era Transubstanciação. Lutero sempre foi. E quando o Zwingli começou a escrever sobre a ceia, porque ele escreveu um tratado sobre isso, Lutero virou uma fera para o Zwingli. Por quê? A gente tem que entender, porque Lutero era um monge agostiniano. Ele era um homem da igreja católica na época. A igreja só tinha uma. Então ele tinha toda aquela tradição, né? Embora fosse o nosso grande reformador. E Zwingli não. Zwingli estava livre dessas tradições e ele teve mais acuidade, na minha opinião. Por quê? Porque se aquilo ali significa isto é o meu corpo, a gente tem um problema grande com outros textos que Jesus se identifica com outras coisas. Tá vendo? É simples assim. Pastor, por que a teologia reformada foi para a linha da presença espiritual? Porque se nós formos para a linha de qualquer um dos outros dois, nós vamos ter que reinterpretar um monte de texto bíblico que Jesus fala que é. Então, na visão, na sua visão, Jesus está presente no ato memorial, mas ele não se A palavra não é memorial, porque memorial é a teologia batista, né? Os nossos amados irmãos da Igreja Batista, eles têm assim uma coisa mais memorial do que nós. Nós vamos além do memorial. Nós temos a palavra espiritual. Durante a ceia, Cristo está presente de forma espiritual Muito bem. nos elementos. Eu vou emendar essa pergunta. Esse Então, assunto Por causa do Zwingli, e interessante que Calvino advogou a causa de Zwingli. Por isso é que a nossa teologia reformada é a presença espiritual. Porque Calvino compreendeu como Zwingli compreendeu. Por quê? Porque a gente tem que pensar o seguinte, gente, se a gente faz uma interpretação bíblica de um texto, nós temos que ser honestos com os outros. Por que quando Jesus fala, eu sou a porta das ovelhas, então ele é a porta? Eu sou a videira verdadeira, então a videira, como é que é isso? Então nós temos que... Não é literal, né? Entende? Se ele fala, isso é o meu corpo, nós temos que entender que isso simboliza o meu corpo. Uma metáfora. É uma metáfora como ele mesmo, Jesus usou em várias outras. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pão da vida. Não, Jesus não é um pão. Porque aí tem uma teologia bonita do pão. Nós podemos falar isso depois. É isso que eu gostaria de ouvir do senhor. Como a ceia, né, do Senhor, ela deve ser celebrada para refletir uma profundidade aí teológica, mas espiritual. É exatamente isso. É entendendo que os elementos da ceia, eles são um símbolo, uma metáfora. Eles são o visível, o sacramento. Eu acho que se os pastores ensinassem bem o conceito de sacramento, o povo ia compreender. O sacramento, ele é um sinal visível de uma graça invisível. Qual é o sinal visível da ceia? O pão e o cálice, que você come. Você sente o gosto, você bebe. Esse é o sinal visível. Mas isso é um sinal de uma graça muito superior e invisível. Qual é a graça? O corpo de Cristo e o sangue de Cristo que foi oferecido em favor de nós e derramado para a remissão dos nossos pecados. É isso que a ceia simboliza. A ceia é o grande drama da redenção. A ceia é aquilo que Paulo usa no Novo Testamento, é o teatrum, é o palco que Jesus armou com os seus discípulos para mostrar para os seus discípulos o que aconteceria com ele. Ele sendo o pão e o seu sangue, e ele prefigura isso no pão e no cálice. Mas nós não cremos que Jesus falou para que aquilo se transformar nele, mesmo porque, viu, Alex, tem um negócio meio estranho, porque se realmente essa doutrina fosse verdadeira, o que as pessoas fazem depois quando não usam esse pão na hora da ceia? Que se transformou no corpo de Cristo? Meu Deus, aquilo ali não podia ser julgado, por exemplo, no lixo. O que sobra, né? Que sobra. Que foi consagrado. E agora? Entendi. E até mesmo esses elementos, né? O pão e o vinho. A gente sabe que existe o processo. Como que para se chegar ao vinho tem um processo, para chegar ao pão tem um processo. De que forma isso se relaciona com essa obra
salvífica de Cristo, essa expiação eficaz de Cristo na Ok. cruz do Calvário. Estou voltando lá em John Owen de novo, né? A expiação eficaz de Cristo. Bom, Jesus diz certa feita em João 12:24, um texto belíssimo, né? Eu estou me lembrando dele agora. Ele diz assim: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, ele dá muito fruto. E a gente sabe que o grão de trigo ali na mente de Cristo é a ideia do pão, dele mesmo. Ele é o pão, porque ele mesmo diz, está vendo lá em João 6? O verdadeiro pão, quem deu a vocês não foi Moisés. O verdadeiro pão, quem dá é meu Pai. Eu sou o pão da vida. Todo aquele que come desse pão jamais terá fome. Está vendo? Então, quando Jesus fala do grão de trigo, ele alude ao pão. Ele é o pão. Jesus é o pão vivo que sacia a nossa fome. E esse pão, ele é prefigurado ali na figura do trigo, né? E aí mesmo Jesus diz: olha, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, tá vendo? Esse pão de Deus, ele teria que ter sido morto. O cordeiro, na realidade, nos planos de Deus, ele foi morto antes da fundação do mundo. Mas no tempo pré-determinado, ele veio a essa terra. Ele é o grão de trigo. E esse pão, ele teve que ser moído, triturado, ele teve que ser morto, para que agora ele pudesse dar vida a todo aquele que nele cresce. E a figura do vinho, né? Hoje, na tradição reformada, a gente não toma vinho, né? Nós não servimos vinho na ceia. Mas eu conheço, viu, Alex, pessoas que fazem a ceia com vinho. Existem algumas tradições que fazem com vinho. Eu não tenho nada contra, porque Jesus tomou ali na ceia vinho mesmo. O pessoal quer falar que é água misturada, mas não é não. Ali é vinho, vinho mesmo. Mas na nossa tradição presbiteriana a gente não serve vinho, porque a gente entende que a gente pode ofender pessoas que às vezes lutam, né? Com abstinência, com problemas de álcool. Então nós servimos o suco de uva. Mas a ideia da uva vem da ideia do próprio Cristo também, né? Porque um dos textos mais lindos da Bíblia é Jesus dizendo: eu sou o quê? A videira verdadeira, né? E meu pai é o agricultor. E essa videira é que deu a vida por nós. E nós agora estamos conectados como ramos dessa videira. Jesus é a videira verdadeira. Por que ele é a videira verdadeira? Porque Israel foi um tipo, ó, tá vendo? Lá em Isaías 5, Deus fala: eu plantei uma vinha, limpei a minha vinha, sachei a vinha, adubei a vinha, esperei que a minha vinha desse uva boa e deu uva estragada e podre. Ó, o que Isaías está falando? De Israel. Israel era a vinha de Deus. Só que Israel passou. O tempo dela passou. E quando Cristo veio, eles rejeitaram o Messias. E aí Jesus vem lá em João 15 e diz: olha, a vinha verdadeira não é Israel. A vinha verdadeira sou eu. Eu sou a videira verdadeira. E vós os ramos. Quer dizer, o povo de Deus, a igreja do Novo Testamento, é o povo de Deus. Nós não temos mais filhos prediletos nacionais. Israel não é mais o povo escolhido de Deus, entende? Jesus é a videira verdadeira. Por quê? Porque aquela que está lá era falsa? Não. Aquela que está lá foi passageira. Essa é a ideia. E Zé, essa visão é uma visão pactualista, aliancista, que a própria teologia reformada Reformado. Sim. defende no contexto de que Israel, hoje, o Israel espiritual, é a igreja de Cristo. E esses elementos dessa parábola, dessas parábolas de Jesus, elas são também aplicadas no âmbito hoje da igreja, já não mais para a nação judaica. Claro, não mais. Nós não temos essa ideia de que Deus tem filhos prediletos. Aliás, Paulo disse: o Israel de Deus sois vós. Olha o que Paulo diz. E ele era um judeuzão, fariseu. E ele compreendeu essa verdade. E nós que não somos, às vezes não compreendemos. O senhor disse do texto de João 15, e realmente é um dos textos muito, dentre os vários, né, que a Bíblia traz aí, mas o texto é lindo. E ali eu sempre destaco o versículo 5, porque
Eu vejo que o segredo desse mundo aqui é você permanecer, né? Permanecer ligado ali Isso, a ao videira. Pai, né? À videira. Então, esse bate-papo aqui é muito oportuno pelo conhecimento, pelo crescimento e por mostrar que a todos, né? Isso daqui vai aí para o ar para mostrar que a todos Cristo está aí para oferecer, né? Ele teve ali o sacrifício lá em Isaías, né, moído Foi pelas nossas moído. transgressões Ele ali, é lindo, né? mas é maravilhoso saber que nós estamos aqui, temos essa oportunidade e precisamos permanecer, né? Amém. 11 vezes a palavra permanecer aparece nesse texto. 11 vezes. Você vê a ênfase do cristão estar conectado, né? Na igreja, porque Jesus e os ramos é a figura da igreja. Aliás, é a figura por excelência que Cristo se reporta. A ele e a igreja. Então, a importância que é você estar conectado em Cristo, mas principalmente na videira, que é a igreja de Cristo. Por quê? Porque se tiver cortado o ramo, o que Jesus diz? Ele vai secar. Reverendo, meu amigo, pastor Luciano Rocha, agradecemos. Eu que agradeço. Sobremaneira, o tempo passou, gente. Daria para nós ficarmos aqui horas e horas. O assunto ele é inesgotável, também em face do vasto conhecimento que o ilustre pastor da Igreja Presbiteriana da Vila Operária de Maringá possui. Eu queria que o pastor falasse onde fica a IPVO lá. Pode fazer Tá o bom. merchan. Obrigado, Alex. Para Obrigado. quem quiser ir lá conhecer, a gente tem muitas pessoas de Maringá, né, que nos ouvem, que nos assistem. Obrigado, Alex. Bom, a IPVO fica ali na Avenida Laguna com a Paissandu, bem na esquina, ali na Vila Operária. É muito fácil de ver porque ela tem um totemzinho, né, com o nome IPVO, fica bem na esquina, Laguna com Paissandu. E a gente está lá, né, esperando você com uma visita, se você puder. Nós temos agora a presença do nosso querido, né, Reverendo Hernandes e outros convidados, porque a IPVO esse mês, viu, Alex? De abril está fazendo 45 anos. É uma jovem e madura igreja. E nós aguardamos vocês lá. Temos cultos aos domingos, escola dominical e quinta-feira, e trabalho de jovens, e trabalho com adolescente, e trabalho com criança, e temos muitos trabalhos lá em PVO. Vai ser uma alegria conhecer você pessoalmente lá. Inclusive, nós tivemos lá com o reverendo Hernandes Dias Lopes, que esteve lá Sim. na quinta-feira passada, e realmente um momento magnífico. E nós temos um mimo aqui pro reverendo. Mas não carecia não, meu irmão. É um oferecimento da SR Camisaria, uma empresa aqui de Nova Esperança. De Nova Esperança. Olha, Amigos, aqui, O Maurinho e o Mauro, né? Maurinho, Mauro, opa, camisaria, coisa boa, hein? produto de qualidade, produzido em Nova Esperança. Ah, vou até receber no ar aqui, tá vendo, gente? Ó, coisa linda, hein? Diz a tradição que tem que abrir a caixa aqui, Ó, é tem só que abrir? tirar e mostrar. Não, então eu vou abrir porque eu gosto de abrir presente, viu, gente? Olha lá. Deixa eu ver aqui. Olha, e a cor que eu gosto, hein? Eu gosto de uma cor clarinha assim, né? Olha lá. Olha que bonita, gente, ó. Vida. Olha que camisa bonita. Olha aqui, tá vendo? Vida Coisa linda, hein? nossa Agradecimento. Obrigado aí, meninos. Obrigado pelo ao carinho Mauro, de sempre, Maurinho. né? O Alex é um gentleman, viu, gente? É um gentleman. Eu tenho aprendido isso também com o Zé aqui. É, né? São os dois aqui, uns gentlemen comigo. E agradeço, né? Mais uma vez o senhor ter aceitado, né, o convite, se deslocou de Maringá para Nova Esperança. Ih, mas é um tirinho, como diz o mineiro, é um tirinho de É pedra. o pastor é mineiro, né? Daqui a pouco está na hora da sustância, né? Mineiro. E agradecemos e deixo espaço para suas considerações finais. Tá bom. Quero agradecer, né, o programa, o José, o Alex, irmãos queridos. E olha, você que nos assiste, você sabe que vocês têm uma bela cidade, mas com um belo nome. Vocês têm um belo nome. Cidade de Nova Esperança. E é isso que eu quero deixar para você no final. Existe sim, viu? Uma esperança nova para cada um de nós. Essa esperança, essa nova esperança, esse novo caminho tem um nome. Ele se chama Jesus Cristo. Então, se você realmente quiser morar em Nova Esperança e ter realmente uma nova esperança no seu coração, existe um único caminho. E esse caminho é Cristo.
porque Ele é a nossa esperança. Ok? É isso aí. Nós é que agradecemos mais uma vez ao reverendo Luciano, a você que nos acompanhou aí no Norocast. Hoje é um programa aí de muito conhecimento teológico, mas acima de tudo um crescimento aí espiritual para todos aí que nos acompanharam. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Ô Pode Zé, falar. eu esqueci de falar pro pessoal se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com mais alguém, que dessa forma você vai estar ajudando a divulgar o nosso canal no YouTube, o Norocast. Muito bem. E esse é o Norocast, o podcast do Jornal Noroeste. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.